Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever se você não faz parte dessa família, gente, e comenta bastante aqui que vocês ajudam bastante com a divulgação do canal. E hoje eu vou trazer um vídeo contando um pouquinho de minha experiência com Deus. Eu vou tentar resumir bem esse meu testemunho, tá? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Se ficar muito grande, eu divido em duas partes pra vocês, tá? Pra não ficar muito grande. E é isso, gente, pra começar, eu não gostava de Deus. Eu odiava Deus. Odiava Deus, eu odiava crente. Eu não gostava de jeito nenhum. Por que eu não gostava de Deus? Porque, pra quem não sabe, eu já falei aqui no vídeo, em algum vídeo eu já falei que eu perdi 2 irmãos e minha avó, que eu considerava uma mãe, em 3 meses. Isso já tem quase 10 anos. Em 3 meses, gente. Então eu revoltei com Deus. Eu falava que Deus era ruim. Eu não gostava de Deus, eu criei muita raiva de Deus. Então, pra mim, Deus era como se não existisse. Então, depois da morte dos meus irmãos, eu me tornei uma pessoa muito rebelde. Eu bebia bastante, gente, eu bebia bastante mesmo. Eu já cheguei a beber que já caí no chão, juro pra vocês. Bebia, brigava bastante. Eu era muito encrenqueira, a pessoa não podia olhar com cara ruim pra mim, que eu já tava querendo brigar. Então, eu era muito custosa, me tornei uma pessoa muito custosa, eu era muito perseguida, muito. Eu não namorava com homem, gostava de mulher, namorava com mulher. Gente, o inimigo me usou de todas as formas que vocês pensar, o inimigo me usou. Até eu chegar na lama mesmo. Aí eu vim pra cá, morava no Maranhão. Eu vivia do Maranhão, depois que meus irmãos morreram, eu fiquei do Maranhão pra cá. Nunca estava em nenhum dos lugares. Então, quando eu cheguei aqui, não lembro qual foi o ano. Não lembro direitinho. Depois eu vou ver pra vocês e coloco no comentário. E eu continuei bebendo e na farra, até que um dia eu tava meio bêbada assim, mas tava consciente. Eu entrei no banheiro, gente, e eu lembro que eu tava procurando fazer pacto com o diabo, eu tava pesquisando. Não, eu fiz tanta coisa, eu não gostava de Deus, eu queria distância de Deus. Então eu queria dar minha alma pro diabo, eu oferecia minha alma pro diabo em troca de outras coisas. Eu era muito custosa, eu realmente afastei Deus totalmente de minha vida, mas Deus nunca se afastou de mim. Eu me tentava sair de Deus, mas Deus sempre estava comigo, sempre, em todos os momentos. Eu falo isso porque naquele momento que eu lembro, eu tava bêbada, a gente tava com os braços todos saindo sangue, eu tava cortando os braços dentro do banheiro, e eu olhei pro céu e falei assim: Senhor, se Deus existe, muda a minha vida. Gente, eu só falei só isso, eu acho que Deus só queria que eu falasse isso. Só, muda a minha vida, pronto. Quando foi no outro dia, eu acho que foi um domingo, quando foi na segunda, eu fui procurar um advogado pra resolver um caso de um irmão meu e lá o advogado falou que tava precisando de uma secretária e eu tava procurando serviço há tempo. Ele falou: nossa, então você pode vir começar a trabalhar aqui pra mim? A gente fica com uns 3 meses pra ver como é que você vai sair e se você ficar bem a gente fica com você. Eu falei: não, ok. Arrumei serviço. Não foi 2 meses, eu passei no vestibular na faculdade de Direito. A vida foi totalmente encaminhando. Até que foi. Aí passou alguns anos, eu saí da faculdade, eu tranquei a faculdade, saí do serviço. Isso eu prometi pra Deus que jamais ia tocar em bebida. Nunca mais ia tocar em bebida se Ele mudasse a minha vida. Jamais. E eu fui desobediente. Eu toquei em bebida novamente. E Deus fez o quê? Tirou tudo de mim novamente. Eu fiquei sem nada, eu fiquei sem emprego, eu tranquei a faculdade. Mudei tudo, gente, mudei tudo, mudou totalmente tudo. Eu voltei na mesma situação de antes. Juro pra vocês. Aí foi aonde eu tentei suicídio, cheguei a tomar veneno. E eu tomei veneno, gente, eu juro, comprei uns remédios rosas, tem não sei, na ferragista. E tomei esses venenos e falei assim: eu vou tomar e vou deixar. Eu lembro que eu deixei até os meus documentos assim, pertinho assim, sabe? Falei: quando eu passar mal, o pessoal vai pegar só os documentos, não vai ter nem dificuldade. Aí no fundo de casa tinha uma igreja e eu tava escutando os louvor. Falei: não, eu vou pra igreja. Cheguei na igreja, quando eu voltei da igreja, gente, não, antes de ir pra igreja, passou uns 3 dias depois que eu tinha tomado remédio, eu não aguentava ficar em pé.
Quando eu fazia cocô, tava saindo sangue. Então acabava que o remédio parecia que tava me comendo por dentro. Eu não aguentava ficar em pé muito tempo. Então eu resolvi ir pra igreja, uma igreja no fundo de casa. Quando eu fui pra igreja, eu tava sentindo muita dor, gente. Eu sentia muita dor por causa do remédio, muita dor na barriga. Aí eu voltando da igreja, sozinha, no meio da estrada, eu olhei pro céu e falei assim: se tu é Deus, se você é o médico dos médicos, me cura. Gente, eu não senti mais nada. Desse dia pra cá eu não senti uma dorzinha sequer. Aí eu mudei de casa de novo, comecei a ir pra igreja lá no fundo, aí mudei de casa, que hoje é essa igreja que eu tô agora, já tem um tempo já nela. E depois aí eu arrumei serviço de novo, consegui serviço, me estruturei tudo novamente. Fiquei de boa, fiquei indo pra igreja, em vigília. Eu gosto muito de ler Bíblia, gente, muito. Eu sou a louca da Bíblia, eu gosto muito de ler Bíblia. E comecei a fazer jejum. Aí eu não era batizada ainda. Aí eu batizei na igreja da Videira. Eu tava indo na igreja minha aqui, de frente, só que eu não conversava muito com o pessoal. Só que eu batizei em outra igreja, que foi a igreja da Videira. Então eu batizei. Só que aí eu continuei indo pra minha igreja aqui perto, porque de frente é mais perto do que ir pra Videira, que fica mais longe. Aí a minha igreja, ela é Assembleia de Deus, né? Então tem o batismo com o Espírito Santo, é uma igreja bem cheia de doutrina, a minha igreja é bem antiga, assim, cheia de doutrina mesmo. Então, eu lembro que o pessoal da minha igreja tudo pulando, e eu falei assim: Senhor, eu quero pular igual esse povo, eu quero saber o que esse povo sente. Eu falava desse jeito: eu quero saber o que esse povo sente. E eu pedi o batismo do Espírito Santo. Aí eu fui batizada pelo Espírito Santo na minha cama, gente. Eu tava lendo a Bíblia e assistindo uma pregação do pastor Gilmar Fiuza. Eu acho que é Gilmar Fiuza. Não é Gilmar. É um nomezinho assim. E ele tava falando que quem queria ser batizada pelo Espírito Santo era para abrir o coração e pedir a Deus para ser batizado. Eu falei: Senhor, eu quero ser batizada pelo Espírito Santo. E eu fui batizada pelo Espírito Santo na minha cama. Gente, eu fui batizada pelo Espírito Santo na minha cama. Eu lembro que eu tremia, meu corpo inteiro tremia. Era uma sensação que eu não consigo explicar. Uma sensação muito boa, sabe? Muito boa mesmo. Parecia que meu corpo tava livre, tava leve, tava maneiro. Foi uma sensação que eu não sei nem explicar. E gente, quando o inimigo viu que eu realmente tava buscando a Deus de todo o meu coração, eu resolvi fazer o jejum de Daniel de 21 dias. 21 dias esse jejum foi. Eu comia das 7 da noite até meia-noite eu comia. Depois disso eu não comia mais de jeito nenhum e nem tomava água. Até as 7 horas do outro dia da noite, entendeu? Gente, e foi um jejum, eu acho que foi aí que o inimigo viu que realmente eu estava determinada a seguir os caminhos de Deus, firme e forte. Gente, eu dei uma depressão terrível. Eu me sentia mal, eu me sentia sozinha, eu me sentia uma pessoa fracassada. Eu comecei a sentir coisa de problema que eu tinha há anos atrás. Eu tava sentindo agora, naquele momento, entendeu? E eu tentava suicídio, eu tentei suicídio inúmeras vezes. Teve uma vez que eu cheguei a perguntar a Deus, eu perguntei: Senhor, por quê? Por que tudo isso? E eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, como as pessoas falam assim: Deus falou comigo. Eu falei: Senhor, fala comigo, você não fala comigo, eu não ouço a sua voz. Porque eu queria saber como é que Deus falava com a gente, que as pessoas falavam assim: Deus me falou. Eu falei: como é que Deus fala com a gente? Como é que Deus fala? Eu não entendo isso. Aí um dia eu tava no ônibus, eu perguntei ao Senhor, que eu já tava no começo da depressão, né, gente? Aí eu perguntei a Deus dentro do ônibus, no meu pensamento. Eu falei: Senhor, por que tá acontecendo tudo isso? Eu não tô fazendo nada de errado, tô te seguindo direitinho, eu não tô entendendo o porquê de tudo isso. E foi um dia, quando eu tava no meu serviço, né, chegando no meu serviço, eu tava descendo uma rampinha que tinha, eu ouço uma voz no meu pensamento, gente, é no pensamento da gente, como se tivesse alguém falando com você assim do lado, só que em meu pensamento, falava desse jeitinho, as mesmas palavras que falou, eu vou falar pra vocês, falava assim, ó: lembra aquele dia que você entregou a tua alma pro inimigo? Gente, e aquela cena veio direitinho no meu pensamento. Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que eu tinha feito o pacto, que eu entregava minha alma pro diabo? Então, o diabo estava furioso comigo, porque realmente estava vendo que eu estava me entregando para Deus. E Deus falou naquele momento: lembra aquele dia que você entregou a sua alma pro diabo? Mas a sua alma é minha.
Gente, até eu chorei naquele dia. Eu falei, Senhor, eu nem lembrava disso, gente, eu nem lembrava. E veio no meu pensamento aquilo, a voz falando na minha cabeça. Lembra aquele dia que tu entregou a tua alma pro diabo? Ele tá lutando por ela, mas tua alma é minha, tua alma é minha. E ele não toma. Gente, aquele dia eu consegui entender o porquê tudo aquilo estava acontecendo. Porque quando o inimigo vê que você tá determinada a seguir os caminhos de Deus, ele fica furioso para você voltar para ele. Ele fica furioso. E o inimigo estava furioso comigo. Então tava uma situação, gente, eu não conseguia dormir. Eu tomava 4 comprimidos para dormir, de tão ansiedade que eu tinha. Eu chegava em casa, eu via o meu corpo estirado, ensanguentado no chão. Eu me cortava bastante, eu queria morrer e ao mesmo tempo não queria morrer. Eu não sabia explicar o que tinha acontecido comigo. Eu sentia dor no coração, eu falava que ia morrer, eu não conseguia falar. O inimigo estava fazendo de tudo para conseguir me tirar do caminho de Deus. Aí teve um dia que eu até falei pra Deus, eu lembro que a irmã me chamou pra ir pra uma igreja, em outra igreja. Gente, na hora que eu saí no portão, assim, eu falei, meu pensamento, eu falei assim, Senhor, porque eu não consigo tirar a minha vida, eu tô cansada dessa vida. E meu pensamento, quando eu cheguei nessa igreja, que é da congregação da minha igreja, e aí terminou o culto, a irmã falou assim, não, vamos no pastor pra ele orar por você. Eu falei, vamos. Gente, você acredita que eu não acreditava em revelação. Eu não acreditava em revelação, mas esse dia eu acreditei em revelação, porque eu falei só pra mim, em meu pensamento. E o pastor orou e falou assim, sabe por que você não consegue te matar? Porque tem um anjo do Senhor 24 horas intercedendo por ti. Gente, vocês acreditam no trem desse? Eu ajoelhei ali e falei, Senhor, você é Deus. Porque ninguém sabia aquilo. E eu falei em meu pensamento. E o pastor chega lá e fala, sabe por que você não consegue se matar? Porque tem um anjo do Senhor 24 horas intercedendo por ti. Então Deus é Deus, gente. Às vezes a gente pensa que Ele não está aqui do nosso lado, mas Ele está. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, Ele está lá. Sempre lá. Teve outra vez que, né, durante a depressão, eu tive várias experiências com Deus, inúmeras experiências. Que eu tava na igreja e tinha uma vigília. Aí eu tava conversando com a irmã, eu tava tão sentimental, gente, essa irmã vai e sai tipo, nem pede licença, já sai do meu lado. Eu falei, eu me senti um nada, eu tava tão sentimental que eu já tava me sentindo um lixo. Aí a pessoa vai e faz aquilo, tipo, coisa na minha cabeça, não é nada demais, gente, mas naquele momento pra mim foi muita coisa. Eu cheguei aqui em casa, eu chorava horrores, horrores. Eu falei, não vou mais pra vigília, eu não vou mais pra igreja, eu não vou mais de jeito nenhum. Mas eu resolvi ir pra igreja. Porque eu chorei e Deus estava me consolando. Deus me consolou bastante. Quando eu cheguei na igreja, a irmã vai e ora em mim e fala pra mim desse jeitinho assim, eu sou contigo. Não, eu não lembro muito bem assim, porque eu chorava tanto. Naquele momento parecia que Deus estava falando comigo, porque Deus estava falando sobre aquele que eu era muito sentimental. Parecia que ninguém se preocupava comigo, ninguém tinha importância comigo, mas eu estava falando que ele estava comigo 24 horas, não precisava eu ficar, tipo, humilhando e humilhando por causa de alguém, de fulano, de ciclano. Não, Deus estava comigo 24 horas e isso era o importante. Era para me focar em Deus. Até hoje eu foco em Deus. Eu foco em Deus. E aí passou alguns dias, foi campanha aqui em casa, gente. Toda terça-feira tinha campanha aqui em casa. E os pastores falando que tava todo mundo tendo pesadelo, porque o inimigo tava furioso comigo. Gente, a coisa que eu falo pra vocês, nunca façam pacto, nem com brincadeira. Não fala assim, diabo, faz isso comigo, não faz isso nem com brincadeira, porque ele ouve. Você pensa que ele não ouve, mas ele ouve. Toda palavrinha que você fala, ele ouve. Eu pensei que nem tinha ouvido nada, que não aconteceu nada naquele instante, né? Não aconteceu naquele instante. Mas depois eu tive as consequências. Eu tive as consequências dos meus atos. Então, nunca fala nada em vão, gente. Palavras que você não pensa antes de soltar, porque a palavra, ela é o inimigo purinho. O inimigo ouve tudo que você fala. Tudo que você fala, o inimigo ouve. Então, cuidado no que você fala. E aí, durante as campanhas, os pastores tudo tendo pesadelo, tudo tendo perseguição, porque o inimigo estava furioso comigo e queria que eles desistisse da campanha. O inimigo fez de tudo para os meus pastores desistir da campanha comigo.
Mas todo mundo seguiu firme até eu melhorar, até eu falar assim, estou curada, em nome de Jesus. Teve uma vez, gente, que eu tava de boa, tinha acabado de almoçar, juro pra vocês, tinha acabado de almoçar, e eu deitei na cama assim, gente, do nada, eu senti um peso no meu corpo inteiro. Parecia que eu tava sentindo uma luta espiritual, uma guerra espiritual naquele exato momento. O meu corpo, ele transpirava, aqui debaixo do meu braço tava transpirando de suor. E eu deitada, gente, sem fazer nada. E aqui sentindo eu não conseguia falar, eu juro pra vocês. Eu não conseguia falar. Meu corpo parecia que estava paralisado, eu só sentia aquele suor transpirando, parecia que eu estava lutando com alguém. Parecia uma guerra espiritual realmente. Eu não conseguia falar. Aí teve uma hora que eu até tentei falar assim, tipo, oi, oi, tentando falar, ver se eu conseguia, né? Eu ficava, oi, oi. Quando eu consegui ver que eu conseguia falar, eu falei, Deus, me ajuda. Quando eu falei, Deus, me ajuda, nossa, eu comecei a sentir o meu corpo novamente. E Deus começou a falar comigo, falando que queria me usar, que eu era dele. E falou tanta coisa, gente. Eu não tava acreditando, porque eu não dava moral, sabe? As pessoas falavam pra mim, ó, Deus quer te usar, Deus vai te usar muito ainda. E eu não acreditava naquilo. Como que Deus fala assim? E eu tava ouvindo, eu tava sentindo tudo aquilo acontecer comigo naquele exato momento. Porque meu corpo tava transpirando, meu corpo tremia da cabeça aos pés. Eu não conseguia controlar o meu corpo. E a voz sussurrando no meu ouvido, falando e falando e falando. Eu só chorava, gente, eu só chorava. E meu corpo suava muito, tava suando bastante. Parecia que realmente eu tinha saído de uma guerra espiritual terrível. Foi uma sensação, nossa, eu já tive muita experiência com Deus que só a gente, às vezes, pra ter a experiência, e durante essa experiência, gente, com Deus, nesse exato momento, eu via o meu próprio corpo na cama e sentia o meu próprio espírito em cima. Em cima e via o meu corpo embaixo. Não sei muito explicar, mas era tipo uma sensação assim, de que eu tava em cima e o meu corpo embaixo. Foi uma sensação muito, assim, estranha, muito que eu nunca tinha sentido, né? Mas ao mesmo tempo incrível mesmo. Então, Deus, ele é fiel. E eu fui curada da depressão, fui curada depois de 8 meses de bastante campanha, oração de madrugada, oração aqui em casa, muita oração mesmo. Continuei firme e forte na igreja, novamente, com Deus. Aí lá vai, vocês lembram no começo do vídeo que eu falei que eu era louca da Bíblia, eu lia bastante Bíblia. Então eu fui criticada por uma irmã, não sei porquê. Ela falou, porque eu lia muito Bíblia, sabe? Eu lia muito Bíblia, eu gostava muito de ir pela Bíblia. Então eu fui criticada por uma pessoa que eu gostava tanto, sabe? E eu me inspirava nessa pessoa, porque essa pessoa também é uma pessoa muito de fé, que me ajudou bastante. Então eu me via nela, assim, me espelhava nela também, porque era uma pessoa muito usada por Deus. Então eu lia Bíblia bastante, pra ser como ela, assim, também, entendeu, gente? E essa pessoa me decepcionou, tipo, falou alguma coisa pra mim que eu não gostei por causa disso, porque eu li muita Bíblia, falou essas coisas. E eu simplesmente afastei de novo. Não comecei a ir mais pra igreja, fiquei só em casa, era de casa pro serviço. Aí foi aonde que eu voltei pro pai da Sara, porque eu tava sem o pai da Sara, gente. Minha igreja é cheia de doutrina, então se você tem relacionamento com um homem, você não pode cear, você não participa do grupo de jovem, não, só se você estiver bem mentalmente, fazendo as coisas certinho. Então eu tava sempre fazendo as coisas certinho com Deus, não tava tendo relação com ninguém, eu tava sozinha. Aí depois que eu afastei da igreja, não foi nem um mês, gente, não foi nem um mês eu engravidei da Sara. Então eu voltei de novo, eu falava que a Sara tinha sido um castigo, porque por eu ter afastado da igreja. E eu não gostava da gravidez, comecei, eu não gostava, até que uma irmã chegou em mim e orou e falou assim, ó, esse aqui é pra mudar a sua vida pra melhor. Ela vai mudar a sua vida de um jeito que você não tem noção. Deus tem algo incrível pra você através dela. Foi aí que eu comecei a pegar amor pela Sara. E hoje eu vejo que a Sara foi bênção de Deus na minha vida. Dependente de qual seja de qual seja a concepção dela que eu tive, mas a Sara é bênção na minha vida. Já pensou se nesse momento que eu tô passando difícil eu não tivesse a Sara?
que às vezes eu tô chorando, a Sara vem, me enche de beijo, me dá abraço. Então a Sara é Deus na minha vida purinho, assim, sabe? A Sara é Deus na minha vida escritinho, assim, de carne e osso, porque ela é a minha bênção. Que é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, que já tá 19 minutos, gente, o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de um pouco de minha experiência com Deus. Tem outras experiências também muito boas, muito forte, que eu prometo mostrar pra vocês, contar pra vocês em outro vídeo. É a questão de meu testemunho real, tipo, o que eu fiz, o que eu não fiz, até conhecer a Deus. Eu tento trazer um outro vídeo pra vocês. Esse vídeo mesmo eu trouxe só a experiência que eu já tive com Deus, coisa que eu tive com Deus, que eu senti. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Beijo, que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês, gente. E não importa qual seja a situação que você esteja passando, não importa qual seja a luta que você esteja passando, creia que Deus está do teu lado. Às vezes a gente não escuta Ele, às vezes a gente não sente Deus. Tem hora que eu oro e falo, Deus, você está me ouvindo? Senhor, você está me ouvindo? Porque eu não consigo te ouvir. Mas Ele está lá, você vê Ele nos mínimos detalhes da sua vida. Eu lembro que Deus teve uma vez que meu gás acabou, meu salário estava atrasado, isso era numa sexta, eu ia pro serviço. Foi na quinta eu cheguei, meu gás tinha acabado, no outro dia eu ia pro serviço. E meu gás tinha acabado, eu falei, Senhor, como é que eu vou passar sábado e domingo sem gás? Salário atrasado. Aí eu tinha sempre horário de orar 11 horas. E eu orava a Deus, gente, eu não conseguia falar, eu só chorava. Chorava de joelho. Quando eu só parei de orar, de chorar, né? Porque eu só chorava de joelho. Eu levantei e meu patrão chega e fala assim, neném, sobe lá em cima, que ele me chamava de neném. Sobe lá em cima. Gente, eu nem sonhava que era meu pagamento, eu nem imaginava que era meu pagamento. Eu chego lá e falo assim, não, vou pagar você, mas só você hoje. Porque eu não consegui sacar só esse, as meninas vão pagar a segunda. Gente, ele pagou só eu, sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Ele não desampara quem é fiel a Ele. Então Ele estava comigo todos os momentos. E eu cheguei, gente, eu fui alegre, eu fui dando glória a Deus a estrada inteira. Cheguei, comprei meu gás, fiz minha feira. E, gente, Deus, Ele é fiel, Ele é justo. Não importa qual seja a situação. Eu estou passando por uma situação muito difícil, mas em momento algum eu penso em desistir. Em momento algum eu deixo de acreditar em Deus. Jamais, porque Ele é fiel. Não importa qual seja o momento que você esteja passando. Às vezes você está passando uma luta, porque Deus está te preparando para algo mais na frente. Hoje você está passando por luta, mas amanhã tem a vitória. O deserto é para te ensinar. O deserto é para você dar valor a cada coisinha que você tem na vida. Porque às vezes a gente não dá valor ao que tem. É obrigado Deus tirar para você poder dar valor àquilo que você tinha. Então isso acontece demais comigo. Deus sempre tira quando eu estou fazendo as coisas erradas. E eu sempre peço a Deus, Deus, quando eu estiver fazendo as coisas erradas, tira de mim. Puxa minha orelha. Eu sempre peço, minha oração, eu sempre falo isso para Deus. Então faça isso também, jejuma, faz campanha, que Deus vai ouvir você. Clama a Deus, a palavra de Deus fala, clama a mim que eu te ouvirei. Buscai no teu quarto em silêncio e Ele vai te ouvir. Eu aceitei Jesus dentro do banheiro de minha casa. Não importa o lugar que você esteja, não importa se está no banheiro, se está na cozinha, se está no quarto, se está na rua, aceita Jesus como seu único Salvador. Jesus, Ele é fiel. Às vezes tem gente que fala assim, aceita Jesus, sua vida vai ser bênção. Não, não é porque eu aceitei Jesus que minha vida vai ser mil maravilha. Não, eu vou ter luta sim, eu vou ter provação sim, mas o importante é, no final tudo vai dar certo. Não importa qual seja a luta, ou você pode sofrer o resto da vida aqui, mas lá no céu você vai ter a vida eterna. Para que é melhor do que isso? Não importa se você vai sofrer o resto da vida aqui, importa que você vai ganhar a vida eterna, você vai ter a paz que muitos não vai ter. Então dê valor enquanto você pode hoje, quando você pode aceitar, que às vezes para muito até tentou, mas aí já foi tarde demais, né? Então vamos aceitar Jesus como seu único Salvador. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e é isso. Eu espero em outro vídeo contar mais um pouquinho, se eu falar mais um pouquinho de Deus, porque Deus é incrível, não importa o que Ele faz pra gente, porque Ele sabe o melhor pra gente. Às vezes a gente pensa que sabe o que é melhor pra gente, mas não, a gente não sabe o que é bom pra nada. Só Deus sabe. Às vezes eu penso, se eu fazer aquilo amanhã vai ser ótimo pra mim, mas mal sabia eu que mais na frente aquilo lá vai ser
estragar alguma coisa que não era nem pra ter estragado, vai estragar porque eu me antecipei. Então tudo é no tempo de Deus. E é isso, gente. Beijo, fica com Deus, até o próximo. Fui!